nada será como antes. Entre nós dois, toca pra frente. Boa tarde, estamos começando mais um programa Antes e Depois. E o tema do nosso debate de hoje é violência contra a mulher. Ainda é grande o número de mulheres que apanham e ficam caladas com medo das represálias do agressor, que na maioria das vezes é o próprio marido. Os socos e pontapés passam a ser resultados de quedas e acidentes domésticos. Mas a verdade é outra. Sem a queixa da vítima, o agressor passa a ter o sinal verde para mais violência que pode acabar até em morte. Por que as mulheres não denunciam as agressões? O que leva uma mulher a preferir apanhar a denunciar o esposo? Isso nós vamos ver agora nessa conversa com a psicossomaticista Silvia Serralheiro, a delegada Elizabeth Caires, o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Itagiba, a presidente do Instituto de Segurança Pública, a antropóloga Ana Paula Miranda. Mas antes eu quero deixar para vocês o seguinte versículo que está em Jeremias 22, versículo 3. Diz assim: assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça e livrai o espoliado da mão do opressor. E não oprimais o estrangeiro, nem ao órfão, nem a viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Amém? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Que esse programa ele possa realmente abençoar a vida de vocês, esclarecer muitos fatos que às vezes estão ocultos. Bom, secretário, é um prazer recebê-la aqui no nosso Antes e Depois. E eu queria começar com uma pergunta. Quem ama machuca? Olha, é um prazer estar de novo, mais uma vez aqui, para a gente debater um tema que eu acho que é da maior importância. Quem ama não machuca, quem ama preserva. E o que vale mesmo como frase é: nenhuma mulher gosta de apanhar. E todas devem procurar o serviço que a Secretaria de Segurança Pública colocou à disposição das mulheres, que são as delegacias especializadas, para fazer, de fato, o registro, prestar a sua queixa, para que os agressores possam efetivamente ser punidos. Quem ama, preserva. Quem ama, não machuca. Quem ama, não bate. Doutora Silvia, que tipo de tratamento terapêutico pode ser direcionado para essa mulher agredida? Bom, toda mulher agredida precisa ser trabalhada e precisa ser tratada. Porque o que leva essa mulher a aceitar esse tipo de agressão? Que todo indivíduo ele se constitui dentro de um meio familiar. E qual foi o meio familiar que esse sujeito foi educado, foi criado, né? Então, se ele foi criado num meio violento, ele vai gerar violência também, né? Então, toda pessoa que passa por isso, ou se não foi um pai, foi uma mãe, foi um tio, alguém gerou esse tipo de situação. Certamente que precisa ser trabalhada, precisa ser cuidada, precisa ser atendida, né? E o que leva essa mulher a aceitar esse tipo de agressão? Que movimento é esse gerado dentro dela que ela aceita isso? Então, essa mulher não se ama, né? Essa mulher não se gosta, né? Obrigada. Delegada, aqui nós temos hoje na capa da Veja dessa semana, né? A esposa do Cadu Moliterno. E eu queria saber, qual é a punição para um marido agressor? Ela teve aqui a coragem, né, de se expor na capa, né? Dependendo do tipo de agressão, a punição não é das mais altas. Se for, por exemplo, uma lesão de natureza leve, ela é uma pena de até 1 ano, e isso implica dizer que segue para o juizado especial criminal e a pessoa, nesse caso, não ficará presa. Ela prestará um serviço, dará uma cesta básica e, dependendo, se houver uma lesão de natureza mais grave, essa pena pode subir, pode passar 3 anos ou mais do que isso. Mas o que importa no encaminhamento à delegacia, na verdade, é a quebra desse círculo vicioso. Aí, no caso, a mulher, o interessante para ela é muito mais se livrar daquela situação em que ela se encontra e ser encaminhada, como é disponível nas delegacias da mulher, a uma série, a uma rede de atendimentos em que ela tem um atendimento integral. A questão não fica só restrita à punição do autor. A punição é parte de todo um trabalho de encaminhamento
que ela vai ter a sua autoestima resgatada e vai, afinal, ficar livre de uma situação que não só atinge ela mesma, como toda a sua família. Delegado, eu acho que é importante a gente poder colocar que a mulher, quando agredida, deve sim procurar a delegacia de polícia para que efetivamente faça o registro daquela ocorrência. Porque com base nesses registros nós tivemos condição de desenvolver, junto com o Instituto de Segurança Pública, né, um dossiê que demonstrou que efetivamente a violência está dentro de casa. E não é uma violência que se restringe única e exclusivamente à agressão do marido à mulher. É muitas vezes algo muito mais amplo do que isso. Às vezes é agressão às crianças, muitas vezes são casos de estupros acontecidos dentro da própria casa. Quer dizer, ninguém é obrigado a ter relações sexuais com ninguém, nem a mulher com o marido, nem o marido com a mulher. Então essas coisas precisam ficar muito claras para que as pessoas tenham a consciência de que a violência deve ser denunciada, de que nós devemos efetivamente tomar todas as medidas necessárias para processar aquele indivíduo que cometeu esse ato violento. Além disso, nós temos que tomar os outros cuidados, que é o acompanhamento psicológico dessa mulher, o acompanhamento psicológico das crianças que muitas vezes residem nesse lar e têm que conviver com essa violência, e até mesmo um tratamento psicológico no próprio agressor. Muitas vezes nós temos que chegar a casos extremos em que nós temos que retirar a mulher e as crianças da casa, levar para um outro lugar, porque muitas vezes esse homem continua assediando aquela família. Então nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro uma política nesse sentido. E estamos agora inaugurando, ainda, acredito eu, esse mês, a governadora estará inaugurando um abrigo para as mulheres na Baixada Fluminense. Então eu acho que essa luta é uma luta de todos nós, é uma luta de cada homem e de cada mulher para que a gente tenha mais condições de viver em paz dentro das nossas casas. Inclusive, tem vários dados na Veja, né, do Instituto de Segurança Pública, isso, não é, doutora Ana Paula? Agora, uma mulher que vá denunciar o seu marido, ela deve ter muito receio de voltar para casa, não é? Na verdade, o que a gente analisa é que quando a mulher vai fazer o registro, geralmente isso é o resultado de um processo de violência longo, né? Esse tipo de problema é considerado uma violência invisível, porque a gente tem uma tradição na nossa sociedade que briga em marido e mulher, a gente não deve meter a colher, né? E que, na verdade, é o contrário. Isso, quando dois homens estão brigando, todos nós nos preocupamos em intervir para encerrar aquela briga. Quando é uma briga de casal, a gente acha que não deve intervir. Deve intervir da mesma forma, porque o problema, inclusive, é até mais grave, porque você vai ter os filhos assistindo, você tem um complexo bastante inusitado de consequências para essa família. Agora, é importante que a gente identifique que esse problema também acontece em qualquer família. Muitas vezes a gente acha que só atinge as classes populares. Não. Eu digo que ele é democraticamente perverso. Atinge todas as classes sociais. A diferença é aonde as classes sociais vão procurar o apoio. E a delegacia, muitas vezes, é a porta de entrada, é o primeiro serviço público disponível para receber essa mulher e ajudá-la, orientá-la no sentido de buscar uma solução e interromper esse ciclo de violência. A verdade é que a polícia atua nas mazelas humanas, né? Quando não tem mais solução, não há diálogo, as coisas acabam recaindo em cima da polícia. Por isso é que nós fizemos questão na Secretaria de Segurança Pública, junto com o CEDIM, junto com o Instituto de Segurança Pública, de lançarmos essa cartilha, uma cartilha específica para orientar não só a mulher de que ela não pode ser vítima da violência, mas também com o objetivo de instruir os policiais, seja o policial militar na rua, que vai atender a ocorrência em primeiro lugar, seja nas delegacias de polícia, onde será feito esse registro e o processamento do indivíduo que cometer a agressão, de quais são os direitos e garantias da mulher e de que eles devem tratar essa questão como uma questão prioritária, defendendo as casas, defendendo o lar, defendendo, acima de tudo, a família. Porque quando a gente protege a mulher, nós estamos protegendo a célula máter da família, que é justamente aquela que cuida de todos que vivem naquela casa, que é a mulher. Pastora, porque quando começa uma violência com a mulher, provavelmente
provavelmente isso aí vai terminar nos filhos, não é mesmo? Certamente que, como biblicamente a gente sabe que a mulher é a estrutura, é a base emocional, né? O homem tem a questão mais prática, a mulher é mais subjetiva, a questão emocional. Mas é interessante, porque na hora em que você passa ou você